Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Glórias ao Senhor. Agradeço ao Senhor a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. E nós vamos começar hoje uma campanha com o propósito de estudo e de entendimento do jejum. Porque em maio nós vamos jejuar. Em maio o ministério vai promover o jejum de Daniel. Por 21 dias nós vamos jejuar em maio. A bispa depois vai entregar um panfletinho dizendo os alimentos, qual é a direção, e cada um vai fazer o jejum conforme tiver condições. Amém? Olha, o motor desligou, ficou melhor, apertar menos. Então nessas 5 semanas, Vanderlei, 5 quintas-feiras nós vamos falar sobre jejum. 5 caminhos de vitória para o jejum e oração. Glória a Deus. Lucas 5, 34 a 35 diz assim, olha só. Jesus então lhes propôs: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o próprio noivo? Versículo 35, contudo, dias virão em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias verdadeiramente jejuarão. Vou ler de novo o versículo 35 do capítulo 5 de Lucas. Contudo, dias virão em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias verdadeiramente jejuarão. A primeira coisa que eu preciso entender é que o jejum foi determinado pelo próprio Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos sem o noivo. A noiva sem o noivo jejua. Isso quer dizer que quando nós somos arrebatados, ou nós morremos em Cristo, não vai ter mais jejum. Só vamos jejuar enquanto estamos sem o noivo. Então, enquanto estamos sem ele, vamos jejuar. Então, o jejum que nós vamos falar hoje é o jejum da rainha. Esther, capítulo 4, abra lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16. Esther, capítulo 4, 15, 16 e 17. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Ah lá, tem vários que querem ir para a escola bíblica. Esther, diz assim, capítulo 4, Esther está lá no Velho Testamento, perto de Neemias, ok? Esther, capítulo 4, 15, 16 e 17. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Versículo 17, então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? Amados, o livro de Esther tem muitas revelações. Dá para a gente pregar sobre o livro de Esther por 1 ano, de tantos ensinamentos bíblicos e revelações que tem o livro de Esther. Hoje nós vamos nos concentrar no jejum de Esther. E que jejum que foi esse? Eu preciso entender que jejum é a abstinência por um tempo de determinado alimento. Então o jejum é a abstinência por algum tempo de determinado alimento. Vamos falar mais simples? É deixar de comer alguma coisa por um tempo. Então, por um tempo eu deixo de comer algo. Então, jejum não é deixar de ver TV, irmãos. Jejum não é deixar de jogar futebol. Isso não é jejum. Jejum é deixar de ingerir algo. Por isso que é jejum. Por isso que a gente fala: vou fazer o meu desjejum. Já fez o seu desjejum? Não é assim que a gente diz? Então, quando a Bíblia fala sobre jejum, é deixar de comer algo, deixar de ingerir. Ah, mas isso é óbvio. Não, porque tem gente que acha que você deixar de ver série para
fazer um jejum de série. Não. Você pode fazer um propósito e não ver por série. Você pode fazer um voto e não, sei lá, ir no shopping por um ano. Olha que voto tremendo, né? É um voto. Então você pode fazer um voto, um compromisso de fazer ou não fazer alguma coisa. Mas o jejum está ligado a se alimentar ou não. Amém, irmãos? Então, o que esse jejum de Esther nos ensina? Quando ela propõe, olha só no versículo 16: orem, jejuai por mim, e não comam e nem bebam nada por 3 dias. Eu preciso entender o seguinte, repitam comigo: todo jejum tem um tempo e um propósito. Então eu preciso determinar, Miriam, qual é o tempo do meu jejum. Quem prefere o jejum de 3 dias e quem prefere de 21? Cuidado, hein, com a resposta. Ou você prefere de 40 dias? Esther proclamou um jejum de 3 dias, mas jejum completo, abstinência total. Pra vocês terem uma ideia, a medicina diz que o homem vai aguentar ficar sem líquido por 3 dias, comida por 7. Então, primeiro, um jejum total, irmãos, seja ele de 24 horas, vamos colocar assim, primeiro tem que ser feito com muita sabedoria, amém? Com muito bom senso, para você não passar mal, você não causar um mal-estar na sua própria saúde. Então esse jejum aqui, de 3 dias completo, ele não pode ser feito por qualquer pessoa de qualquer forma, porque se você não se preparar para isso, você vai passar mal para o hospital. São 3 dias em jejum. Veja, só que não é uma pessoa fazendo isso, não são 2, é um povo jejuando por 3 dias de maneira integral. É abstinência completa. E qual é o propósito desse jejum? O propósito era jejuar por Esther e por aquilo que ela iria fazer. Então, qual é o propósito do nosso jejum? Qual é a finalidade? Quais são as nossas intenções? Nós vamos jejuar com qual objetivo? Agora, aprenda uma coisa. Fale assim: eu jejuo com um propósito. Mas o que muda não é o propósito. Vamos lá. Eu jejuo por um propósito. Mas o que muda não é o propósito, é a minha pessoa. Porque o jejum não muda a situação, o jejum muda você. Quem muda a situação é Deus. Vou repetir: o que muda a situação é Deus. E o jejum faz o quê? O jejum muda você, porque você mortifica a sua carne, você se esvazia de você mesmo, e você passa a ter um maior tempo de intimidade e oração com Deus. O jejum não muda nada, o jejum muda você. O que muda o contexto é o Senhor. Amém, irmãos? E quais são os propósitos do jejum? Irmão, o jejum pode ter muito propósito. Na Bíblia, nós tivemos jejum por livramento, tivemos jejum por superar tentações, foi o Jesus do deserto, tivemos jejum de libertação, esse aqui é um exemplo, tivemos jejum de consolo, de morte, tivemos jejum para buscar intimidade com Deus, tivemos jejum para proclamar arrependimento. Então a Bíblia tem vários propósitos de jejum. Eu posso fazer uma campanha de oração, de jejum pelo meu esposo? Claro que você pode. Eles aqui jejuaram por Esther. Eu posso fazer um jejum pelo meu trabalho? Claro que você pode. Você vai colocar em oração o seu trabalho, em jejum. Eu posso fazer um propósito pelo ministério? Eu posso fazer um propósito na minha vida financeira, jejum? Pode. Você pode jejuar por infinitas situações, desde que seja compatível com a palavra de Deus. E o tempo? O tempo que você delimitar. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Vou ficar 7 dias sem tomar leite. Vou ficar 20 dias sem beber refrigerante. Vou ficar 30 dias sem comer doce.
vou ficar 21 dias vegano, como Daniel, foi assim, né? Ele ingeria iguarias, ingeria proteínas, etc. E vai para o extremo de Jesus, né? Que é o ápice de uma espiritualidade, que é 40 dias sem comer, no deserto. Veja o nível de sobrenatural de Deus. Que homem que fica 40 dias sem comer? É muito tempo, irmãos. A medicina não explica isso. Mas ele foi levado para o deserto para ser tentado, e lá ele jejuou. Mas, então, antes de eu jejuar, porque jejuar não é passar fome, não. Provavelmente no jejum nós vamos ter uma dificuldade de algo, vamos sentir falta de algo, nosso corpo vai pedir algo, é uma abstinência, mas não é passar a fome, é nós termos intimidade com Deus. Porque se for passar fome, aí você faz dieta. Dieta é diferente de jejum. A dieta, o meu foco, o meu objetivo é para emagrecer. O jejum é para Deus transformar a minha vida. Tá certo? Pode ser que você consiga conciliar os dois, não tem problema. Vou fazer uma dieta e um jejum, mas não tem problema. Mas a dieta, ela visa o seu corpo, o seu peso, sei lá o que, para você ganhar peso ou perder. Mas o jejum, o objetivo é o seu relacionamento com Deus. Amém? Então, o que eu preciso entender, depois de saber que o jejum tem um propósito, depois de saber que o jejum é uma abstinência de algo, e de saber também que o jejum tem tempo? Olha só, eu preciso aprender e assumir o chamado de Deus para a minha vida. Como assim, pastor? Olha só, capítulo 2 de Esther, diz assim, capítulo 2, versículo 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Capítulo 2 diz que Esther não falou para ninguém que ela era judia. E agora eu vou contar um pouco a história, que eu não contei de propósito, eu queria focar primeiro no jejum. Quem é Esther? Quem é Mardoqueu? O que está acontecendo, pastor? O senhor não explicou nada. Ei, 100 anos depois do cativeiro de Babilônia, lá, Daniel, lembra? Ananias, Misael e Azarias, lembram-se deles? Fornalho e tudo mais. 100 anos depois, nós estamos agora com o povo judeu sob o cativeiro do reino da Pérsia. O reino da Pérsia. E um rei chamado Xerxes, ou Assuero. Então esse rei está dominando sobre a Pérsia e os judeus estão ali cativos. Pois bem, quando Vasti, que é uma rainha de Assuero, passa a ter umas condutas inapropriadas como esposa, ela é rejeitada, então o rei faz um concurso das mulheres mais bonitas, famosas, virgens, para eleger uma rainha. E de todo o reinado, várias candidatas vêm, e Esther, judia, prima de Mardoqueu, ou Mordecai, depende da sua referência bíblica aí, ela não tinha pai, não tinha mãe, ela foi criada por esse primo, Mardoqueu, tá certo? E ela foi eleita rainha e vai para o palácio, ok, irmãos? Esther, até então, por ordem, por orientação de Mardoqueu, não fala que ela era judia, não fala, fica quietinha. Por quê? Porque já havia uma conspiração contra os judeus, encabeçada por Amã. Sabe por quê? Porque sempre o povo de Deus vai ser perseguido. O povo de Deus foi perseguido sempre, no Egito, e agora na Babilônia, agora na Pérsia. A igreja de Cristo vai ser perseguida sempre. Nós sempre seremos perseguidos, mas quanto mais nós somos perseguidos, mais o Senhor nos dá livramento, mais o Senhor nos dá estratégia, mais o Senhor opera sobrenaturais. Então, quando começa uma trama de Ramã, que é o primeiro ministro do rei Assuero, uma trama para matar os judeus, ele era contra Mordecai, né, Mardoqueu, e ele faz o rei publicar um decreto que todos os judeus fossem assassinados, fossem aniquilados. O mesmo espírito demoníaco de Hitler, sabe? O demônio que entrou em Hitler para matar todos os judeus, estava aqui, nesse cara, Ramã. Sempre o diabo quer aniquilar os judeus, sempre, porque é o povo escolhido de Deus. Os judeus é o povo escolhido de Deus, desde a chamada de Abraão.
Então, há uma conspiração e há um decreto: todos vão ser mortos. O que isso tem a ver com Esther? Ela está lá no reinado, ela está lá no palácio. E quando Mardoqueu fala para ela, olha a resposta que ela dá. Esther capítulo 4, versículo 10 e 11. Então falou Esther a Hatá, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem e mulher que chegar ao rei no pátio inferior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nesses 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. O que isso quer dizer? Você só podia chegar na presença do rei se o rei apontasse o cetro para você. Se você chegasse antes, você era morto. Era muito sério. Então ninguém podia chegar na presença do rei, mesmo a rainha. Então quando Mardoqueu envia mensagem para Esther, falando: o nosso povo vai ser destruído, você tem que falar com o rei. Sabe quando a gente precisa de alguma coisa do bispo? Você não vai falar com o bispo, você vai falar com o bispo. O bispo, fala com o bispo lá, pede para ele um negocinho, porque é mais fácil a mulher pedir para o marido do que você chegar direto no marido. A mulher sabe os caminhos de pedir as coisas, ela sabe. Então Mardoqueu fala para ela: vai lá e fala com o rei, porque nós vamos ser todos mortos. O que ela coloca? A dificuldade, o medo. Como assim? Eu não posso ir lá. Se eu chegar sem ele me chamar, ele vai me matar. Porque, irmãos, sempre o diabo e a sua conspiração quer nos causar medo, pavor. Sempre quer nos causar ficarmos trancados, amarrados, atados, mesmo estando perto daquele que pode livrar, mesmo estando perto daquele que pode alterar o decreto, nós nos sentimos impedidos de chegar. Mas olha, quando nós assumimos o nosso chamado, quando nós assumimos o chamado no jejum, presta atenção, versículo 4:14, e aí é um versículo chave desse livro, né? Esse é o versículo mais significativo do livro de Esther, é esse. Esther 4:14. Porque, olha o que o primo disse para a prima, ele criou ela: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Vou repetir, irmãos, esse versículo é muito poderoso. Olha aqui, ele dizendo para Esther: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. O que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Está dizendo assim: Esther, você vai ficar quieto? Beleza, socorro e livramento vai vir de outra parte, mas você vai morrer. Sabe o que significa? Deus nos chama, Deus nos coloca numa posição, Deus nos coloca num palácio, Deus nos coloca num emprego, Deus nos coloca numa reunião, Deus nos coloca numa igreja, Deus nos coloca numa família, Deus nos coloca em alguma circunstância. Sabe para quê? Não é para a gente sentar e ficar amiguinho do rei e só desfrutar de banquete. Deus nos coloca em situações altas para nós sermos usados por Ele. Não é para ficar de madame lá. Porque, você já ouviu essa história assim, ó, se você não entregar a palavra, Deus levanta outra e entrega. O princípio está aqui, é isso aqui, é que ninguém sabe, Esther 4:14, mas está aqui: socorro e livramento vão vir para os judeus. Se você não se levantar, Deus vai levantar outro. Aí ele fala: acaso não foi para este tempo que Deus te colocou aí? Te pergunto, será que Deus não nos colocou em determinada situação
para sermos usados por Ele? Será que Deus nos colocou em determinada situação para tomarmos uma posição de exposição? Sabe por quê? Porque quando você vai falar com o rei, sabe o que acontece mesmo? Você se expõe, você pede, você pode ouvir um não, e você pode até morrer, dependendo, porque tinha todo um ritual para chegar perto dele. Não vou entrar em detalhes aqui, não dá tempo, irmãos. Então eu pergunto, às vezes Deus nos coloca alguém perto de nós, Deus nos faz saber uma situação, sempre tem um propósito. Deus colocou Esther ali, não é só porque ela era bonita, não é só porque ela era virgem, não é só porque ela era judia, é porque ela tinha que tomar uma posição. E amados, quando nós tomamos uma posição em Deus, Deus honra poderosamente. E daí, olha que tremendo isso. E daí, ela vai dizer o seguinte: quando ela ouve essa palavra, aí ela proclama o jejum. Aí ela vai dizer exatamente o que a gente leu no começo. A gente leu o 4,14 agora, não leu? A gente acabou de ler o 4,14. Quem está comigo diz amém? Aí olha no 15. Então disse Esther, lemos no início, que tornasse a dizer: vai, ajuda todos os judeus, jejuai por mim, não comam nada por 3 dias, nem bebam nada, nem de dia nem de noite, eu e minhas servas vamos jejuar também, e eu vou lá falar com o rei, e se eu morrer, eu morri. Sabe, Emília, quando você fala assim: ei, Deus te colocou aqui para você fazer a obra. Então tá bom, jejua por mim, eu vou. Ela tomou um impacto tão grande do primo dela, o pai de criação, né? Criou ela. Faz a obra que Deus colocou você para você fazer isso. Ela então jejuou por mim 3 dias. E daí, ela foi uma mulher sábia, que ela não foi precipitada, ela não foi arrogante, não foi sozinha, ela não foi prepotente. Ela, o que ela fez? Se cercou de oração e jejum. Jejum por mim 3 dias. Jejum por mim. E eu vou falar com o rei. Olha lá. E eu vou ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Ela não esquece, bispo, de onde que ela veio. Porque se mandasse matar todos os judeus, ela ia escapar? Ela não ia escapar. Muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos de onde viemos, das nossas origens, dos nossos passados, dos nossos erros, dos nossos acertos, só porque estamos no palácio, só porque estamos de carro novo, esquecemos do tempo que a gente usava ônibus, só porque estamos numa casa do condomínio, esquecemos do tempo do apartamento de aluguel. E as coisas não são assim. As coisas não podem ser assim. Eu preciso honrar aqueles que me ajudaram a chegar nesse lugar, e eu preciso honrar, acima de tudo, o Senhor a quem eu sirvo, que me colocou nesse lugar. Sempre que um irmãozinho da igreja me procura para assuntos jurídicos, toda vez Deus me faz lembrar uma palavra que Ele me deu assim que eu me formei, que Ele disse que Ele ia me levantar, que eu ia defender muitas pessoas importantes e ricas, mas sempre para eu ajudar os irmãozinhos da igreja. Então, Miriam, eu não posso esquecer os irmãozinhos da igreja quando pede uma consulta ou quer ir no escritório. Por quê? Porque é Deus que me colocou aqui, é Deus que me colocou nessa posição, é Deus que me deu condições de me formar e ser advogado. E se eu começar a esquecer isso, não, ele não vai pagar consulta, não, ele não tem condições, eu estou renegando aquilo para que Deus me chamou e que Deus me colocou. Então, aquilo que Deus nos levanta, irmãos, aquilo que Deus nos torna, é para que nós façamos conforme Ele nos orienta a fazer. Amém? Olha só, aí muito bem, o povo jejuou. Aí aconteceu o seguinte, Esther capítulo 5, sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu com trajes reais, diga, se vestiu com trajes reais.
Diga, se vestiu com trajes reais. Isso, obrigado. E se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Diga, ela alcançou graça aos seus olhos. O rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: "O que é que queres, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará." Versículo 4. Disse Esther: "Se parecer bem ao rei, venha hoje com a mão o banquete que tenho lhe preparado." Olha que mulher sábia, irmãos, que mulher espiritual. Depois de 3 dias de jejum, ela se veste com trajes reais, se perfuma com bálsamos e ungüentos, e fica ali, dando aquela olhadinha assim, né? Como quem não quer nada para o rei. Mas o que atraiu o rei não foi só a sua beleza, o seu perfume. O que atraiu o rei, diz aqui, achou graça. Sabe por quê? Porque quando o povo jejuou, quando o povo ficou 3 dias dobrando seus joelhos, inclusive ela e as servas dela, o Espírito Santo saiu das rodas do trono, foi no coração do rei Assuero e falou: "Você vai chamar a rainha Esther." E aí ele chama a rainha. Aí ela vem e ele fala: "O que você quer? Metade do reino eu te dou." Aí ela pede alguma coisa? Não. Ela fala: vem cá que eu vou te preparar uma jantinha. Se fosse eu e você, na hora, eu quero que você decreta que os judeus não morram mais. Não ia falar isso? Mas não, irmãos. Ela, estrategicamente, estava preparando todo o ambiente para pedir isso. E não só pedir isso, para colocar Amã aqui na forca que ele próprio construiu, que é outro mistério. Então o que eu estou te dizendo é que o jejum individual, Beth, é importante, mas o jejum coletivo é muito mais importante. É importante você fazer jejum com pessoas. Faz jejum com seu esposo, faz jejum com seus filhos, faz jejum com seus pastores. Chega no seu pastor: "Vamos fazer jejum comigo aí?" É isso aí. O pastor fala: "Oh, aleluia, irmão, vamos fazer." Sobre o quê? Porque jejum não é só individual, irmão. Jejum é fazer em comunidade, é jejuar um pelos outros, é jejuar em propósito. Amém, irmãos? Então o jejum coletivo, ele é poderoso. Ele tocou no coração de um rei. O jejum coletivo, ele transforma um decreto de morte para um decreto de vida. Então, ao invés de a gente reclamar do Brasil, vamos jejuar pelo Brasil. Ao invés de reclamar de Londrina, vamos jejuar por Londrina. Que reclamar é fácil. Reclamar, o ímpio faz isso. O crente jejua. Porque a nossa arma, a nossa ferramenta é o jejum. Lembra-se que Jesus disse para os discípulos que não conseguiram expulsar os demônios? O que ele falou? Que essa casta não saía com oração e jejum. Porque tem barreiras, irmãos, espirituais. Tem situações espirituais que nós enfrentamos que precisa de mais oração e com jejum. Amém? Olha só. E o pós-jejum? Isso é importante. Quando houve o jejum, presta atenção, houve o jejum, nós lemos no versículo 1 de Esther 5, ela vestiu trajes reais, e ela se colocou na frente do rei. Eu estou dizendo que não adianta você só jejuar no quarto, não adianta só você orar, nós precisamos ter atitude. O cristão, a gente é assim, ou a gente só jejua e só ora e não faz nada, ou a gente faz as coisas sem oração. Quando viu, já fez a caca. Não, a gente precisa orar, jejuar, vigiar, e depois a gente precisa tomar uma atitude, agir. Amém, irmãos? Você sabe que eu tive uma experiência que eu nunca, irmãos, eu sempre acreditei em oração contrária, palavra contrária, eu sempre acreditei nisso, porque a Bíblia traz alguns elementos para isso, tá?
Só que eu nunca tinha presenciado isso, irmão Vanderlei, de perto. Quando eu enfrentei uma situação na minha vida muito complicada, muito séria, que afetou a minha alma, o espírito, e eu fiquei muito baqueado, eu tinha a impressão que eu ia morrer. Eu vou morrer, tinha certeza que eu ia morrer. E isso se apoderou de mim, um espírito de morte. Eu sabia que eu ia morrer. Eu tinha a impressão que eu ia morrer cedo, inclusive. Eu ia morrer jovem. Sempre tive isso. Mas depois que eu passei por uma situação muito séria, do meu primeiro casamento, porque eu fui ter um divórcio, e eu fiquei um tempo divorciado, uma situação de trevas entrou na minha alma, e eu tinha certeza que eu ia morrer. Daí, depois de muito tempo, agora, recentemente, estava falando com uma irmãzinha, que pediu para falar comigo, uma irmãzinha que eu conhecia há muito tempo. Ela me ligou desesperada por uma situação jurídica, e eu orientei, ajudei e tal, não sei o que, tal, e ela foi lá no escritório. Ela indo lá no escritório, ela falou da questão jurídica, eu expliquei, tal, daí depois ela foi com uma outra pessoa, amiga dela, e ela falou assim: a gente quer pedir perdão para você. Perdão por quê? Porque a gente orou para você morrer. Elas oraram para eu morrer. Acredita nisso, não? Elas oraram para eu morrer. E elas pediram perdão para mim. Eu estou perdoado, irmão. Deus não me levou. Mas esse espírito de morte chegou perto de mim. Entende como a situação é séria, como as nossas orações e os nossos sentimentos causam um efeito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu jejuo e eu oro, além de eu jejuar e orar, eu preciso tomar posição e rejeitar algo ruim contra mim, por exemplo. Porque não é só eu orar, não é só eu buscar Deus. Eu preciso tomar uma posição e falar: não, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei o que Deus me chamou, então eu vou prosseguir. Então Esther, mesmo com medo, quando ela recebe a palavra de Mordecai, ela fala: não, eu vou. E quando o povo jejuou, ela poderia: não, agora que o povo jejuou, eu jejuei, eu vou falar com o rei. A questão é: nós estamos tomando uma posição. O pastor já orou por você, o irmão já orou por você, Deus já falou com você, mas nós estamos agindo, nós estamos nos posicionando, nós estamos dando um passo à frente. Porque o jejum, irmãos, é uma parte, pois sou eu e você. Lembra do jejum de Jesus? O que a Bíblia diz? Eu vou pregar só sobre o jejum de Jesus. Uma das mensagens vai ser só sobre o jejum de Jesus. Mas eu vou dar um spoiler aqui. Depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o diabo veio, detalhe, que depois do jejum é que a gente tem que agir. Ficou claro isso? Enquanto ele estava em jejum, o diabo não foi. Acabou o jejum. Aí o diabo veio. Estava acabando. Aí a primeira coisa que o diabo ofereceu: pão. Com fome. Então, quando nós, é isso, por que as pessoas falam assim, quanto mais eu rezo, mais a sua oração aparece? Claro, quanto mais a gente busca, quanto mais eu me coloco diante de Deus, mais o inimigo vai se levantar. Isso é óbvio, não é o contrário. Quanto mais nós nos colocamos na posição de vaso e de sermos usados, mais levante vai ter contra nossas vidas. Mas Deus traz livramento. Mas Deus é nosso escudo. Deus é nossa rocha. Deus é nossa fortaleza. Podemos cair, mas Ele nos levanta. Podemos tropeçar, mas Ele nos sustenta de pé de novo. Podemos vacilar, mas Ele não desiste de nós. Amém? E por fim, irmãos, olha só. Ela pede no capítulo 7, versículo 3. Então respondeu a rei Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, Esther 7, 3, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez.
Se ainda por servos e por servas os vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então ela pede: olha, eu quero a minha vida e quero a vida do meu povo. Tem aqui uns banquetes, tem toda uma questão de amor que aqui não é o objetivo, mas ela pede pela própria vida e pela vida do seu povo. E o rei decreta que nenhum dos judeus fosse assassinado. E o povo de Deus é protegido. O povo de Deus é salvo. Mas diga assim: Deus vai além. Deus faz mais. Por quê? Olha só, no capítulo 8. Capítulo 8 de Esther, versículos 16 e 17. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Vou repetir. Eu estou em Esther 8, versículo 16. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Versículo 17. E também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei, a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Quanto mais o povo judeu é perseguido, mais eles crescem. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela prospera e mais ela cresce. Sempre é assim com o povo de Deus. Quanto mais a sua vida e a minha vida é perseguida, quanto mais nós passamos dificuldades, mais Deus vai operar em nosso favor. Amém. Então, repita comigo: o jejum foi para o livramento. Está fraco. O jejum foi para o livramento. Mas Deus trouxe luz, alegria, gozo e honra. Eu estou dizendo que você jejua por um propósito, Deus faz 4 vezes mais. Vou falar de novo. Você busca uma coisa, Deus te dá 4. Deus dá 4. Eles queriam livramento. Olha só a petição, Laura. Eu não quero morrer. É uma petição justa, eu não quero morrer. Deus não só livra da morte, Ele dá luz, Ele dá alegria, Ele dá gozo, Ele dá honra. Você não vai ficar só salvo, você vai ter isso. E aí, se acontece, é instituída a festa de Purim, uma das festas mais importantes para o povo judeu. A festa de Pur, a festa de Purim. Pur significa sorte. Do mesmo jeito que Deus libertou lá no Egito, Deus liberta agora. A festa de Purim é instituída. Então, vejam, irmãos, por causa de uma judia que está no palácio, que aceitou se posicionar, que pediu um jejum para o povo de 3 dias, que jejuou por ela, que ela tomou uma posição, que ela falou com o rei, e que o rei lhe concedeu, o povo é agraciado 4 vezes mais. Tudo porque Deus sempre trabalha nos bastidores. Eu não sei se você sabe, o único livro da Bíblia que não tem Deus é Esther. Não tem o Senhor aí. Não tem Deus aí. Não tem o Senhor. O livro de Esther não tem Deus. Não se menciona Deus. Não se menciona Deus, não se menciona o Senhor, nada. Pode ler o livro do início ao fim. Não se menciona o nome de Deus. Não se menciona. Não fala o que Deus fez. Não fala. Sabe por quê? Porque nós não precisamos ver. Deus opera, mesmo sem a gente ver. Deus opera, mesmo sem a gente observar. Deus, Ele trabalha no oculto e no escondido. Ele traz à tona. Amém, irmãos? Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós